Olá, alunos! Espero que todos estejam bem. Vamos dar então continuidade para o nosso curso de Sistemas Operacionais e Serviços de Redes, do ensino à distância. Gostaria de falar para vocês então a respeito dessa videoaula, que será sobre processos, espaços de endereçamento, arquivos, entrada e saída, segurança e shell. Na aula passada vimos que o que é um sistema operacional, Então ele é o gerenciador de recursos e serviços que gerencia tudo o que ocorre dentro do seu computador. Para a aula de hoje então, já começamos com uma pergunta básica, O que é um processo? Um processo então dentro do nosso sistema computacional é basicamente um programa que está em execução. Pode ser qualquer programa que esteja ativo e em execução. Um exemplo, se vocês têm uma planilha eletrônica aberta, ela é considerada um programa utilitário e ele é um processo que está em execução. Um processo, então, gente, é fundamentalmente um container que armazena aí todas as informações que são necessárias para se executar um programa. Quando eu falo container para vocês, é tudo que reúne as rotinas daquele programa. Exemplos, gente? Todos os processos e funções que estão escritos dentro daquele código é um container, É um conjunto aí de informações. Então é esse conjunto de armazenações que são necessários para executar um programa. Em muitos sistemas então operacionais, todas as informações relativas a um processo são armazenadas em uma tabela. Dessa tabela, gente, nessa tabela é que o sistema operacional vai saber qual a prioridade para executar um processo, executar um programa. Então, se você abre vários programas na área de trabalho sua aí do sistema operacional, como que faz para o processador entender qual processo que está ativo? É justamente através dessa tabela de processos. Essa tabela de processos então nos fala quais as prioridades desses processos. Um processo denominado então interpretador de comandos ou shell lê os comandos de um terminal. O que seria isso, gente? Seria o próprio prompt de comando no Microsoft Windows ou o próprio shell para usuários Linux. É aquela famosa tela preta, Então o cursor fica piscando ali e o comando que você dá para chamar uma aplicação faz com que seja interpretado então por esse terminal. Todos os programas que são digitados ali, eles têm uma prioridade maior ao serem executados, Então lá, o usuário que acaba de digitar um comando pedindo que um programa seja compilado. Vocês digitam lá Notepad, dentro do prompt de comando. O que vai acontecer? Ele vai compilar aquele programa que já existe dentro do sistema operacional e aí vai ser executado. Mas para organizar isso de uma forma melhor, cada pessoa que está autorizada a usar o sistema é atribuído o que a gente fala de User Identification, que é UID, a sigla, pelo administrador do sistema. Então, quando uma aplicação ela é rodada tanto pelo administrador ou por outras pessoas que são autorizadas a rodá-la, ela recebe um User Identification, identificação do usuário. Para que isso? Para ter um controle, gente, para saber realmente quem que está executando o que dentro do nosso sistema operacional. Falando então de usuários, existe uma palavrinha que muitas pessoas já conhecem, mas para quem não conhece, essa palavra se chama superusuário. Esse superusuário vem do nosso antigo sistemas Unix, E aí é muito usada quando você utiliza sistemas Linux. Já a parte de superusuário no Windows, ela é chamada de administrador. Então é quem detém poderes especiais aí, e pode violar aí muitas das regras de proteção. O Linux ele traz uma particularidade.
ele não deixa você logar no sistema como administrador a primeira vez. Você tem que simplesmente criar aquele usuário comum, né? Você loga com ele. Quando você quer chamar determinada função, determinada rotina especial, aí você utiliza então o superusuário. Geralmente ele vem, né, com a sigla sudo. Então sudo e o nome do programa que vocês vão executar. Mais pra frente, quando a gente for ver a parte de Linux, vocês vão ver isso. Em um sistema operacional, gente, muito simples, apenas um programa por vez está na memória. O que isso quer dizer, né? Antigamente, eles pensavam que o computador só precisava rodar um programa por vez e executar uma tarefa por vez, tá? Então era muito simples esse tipo de sistema, né? Ele está rodando, beleza. Se você vai usar um outro sistema, se você vai usar um outro programa, você tem que pegar, fechar aquele que está em execução e abrir o próximo. Será que isso dava certo hoje em dia? Então, gente, nos sistemas operacionais modernos, pode ter mais programas na memória. Isso quer dizer o quê? Nós conseguimos, né, rodar diversos programas dentro da nossa memória. Será também que nós conseguimos rodar de forma simultânea? Calma, nós vamos entender. O que evoluiu nesse meio tempo foi que, como o processador ficava ocioso, né? Imagine vocês abriram um programa e aquele programa está rodando, mas você não está mexendo naquele programa. Nos sistemas operacionais modernos, o que ele faz? O processador ele entende que aquele programa não está sendo rodado, porque ele tem um tempo, que é chamado de clock, né? Então esse tempo, ele vai ver, então, não está ativo. Ele está aberto, mas ele não está ativo, ele pode estar minimizado aí na sua área de trabalho. O que ele vai fazer? Na hora que você abre um próximo programa, ele automaticamente executa aquele processo. Então ele fica alternando entre esses processos na medida que você utiliza. Não tem dois processos simultâneos ao mesmo tempo dentro da nossa CPU. Tá? O que ele faz é esse escalonamento, essa troca. Tá? Ora um processo, ora outro, e aí fica fácil entre aspas, né, para ele poder armazenar. Contudo, gente, né, em muitos computadores aí de endereços, nós sabemos que existem tanto as plataformas de 32 ou 64 bits, dando espaço de endereçamento aí de 2 elevado a 32 ou 2 elevado a 64 bytes. O que seria isso? Quando vocês compram um computador, geralmente, né, o processador de vocês, ou ele é 32 bits ou ele é 64 bits. Isso influi muito, tá? Imagine que você vai colocar no sistema operacional, porque todos ou quase todos os sistemas operacionais, a partir da versão do Windows 7, existem as versões tanto 32 ou 64 bits. Se vocês colocam uma versão de 32 do Windows 7, o que vai acontecer? Se você possui mais que 4 GB de memória, ele não vai reconhecer. Ele vai reconhecer aí em torno de 3,25 GB. Como que faz então se eu compro um computador de 8 GB e instalo um sistema de 32? Ele não vai rodar os 8 GB de memória. Você vai ter que formatar o seu computador e instalar um sistema operacional então de 64 bits, que aí vai reconhecer esse espaço aí de memória, tá? Então o que acontece se um processo tiver maior espaço de endereçamento que a memória principal do computador e o processo quiser utilizá-lo completamente? Será então que um programa que execute um processo maior do que a memória que vocês têm, eles vão conseguir rodar esse programa? O que vocês acham? Sim, gente, eles vão conseguir rodar. O processo que nós falamos, né, essa técnica que nós falamos, é chamado de memória virtual. Muitos a conhecem também por swap, tá? Então, nada mais é que o que? Se ele não cabe na sua memória principal, ele vai pegar, deslocar aquele resto de programa para dentro de um HD, tá? Vamos pôr assim. Ele vai ficar esperando. À medida que está sendo executado na memória, que for saindo, né, aquelas partes do programa que já não precisa mais serem alocadas, o HD então, que emprestou aquele espaço, ele vai alocando o resto do código à medida que a memória vai sendo desocupada. Então isso aí, existe uma troca, né? Memória física com a memória do HD.
E essa memória virtual ela é muito utilizada em todos os sistemas operacionais modernos. Isso aí visa o quê? Visa vocês terem uma capacidade maior, né? Atualmente também já tem muita capacidade física, então já tem memórias acima de 4, 8 GB, o que não ocorre mais com frequência essa troca, né? Os programas já conseguem rodar direto dentro dessa memória. Essa técnica é muito interessante. A maioria então dos sistemas operacionais, a gente fornece o conceito de diretórios como modo de agrupar arquivos. Seria então a hierarquia aí desses arquivos, né? Como que eles estão disponíveis para vocês dentro do sistema operacional. Nessa figura aí tem um sistema de arquivos para um departamento aí universitário, né? Então um diretório raiz, vocês imaginem aí como se fosse um C2 pontos da máquina de vocês, né? Um diretório padrão, diretório raiz. E aí duas pastas, né? Uma pasta alunos e uma pasta professores. Dentro da pasta alunos nós podemos ver que existem mais subpastas, né? Robert, Matt, Léo, são 3 pastas. Já na parte de professores, então nós temos 3 pastas também, né? Professor Brown, professor Green, professor White. Dentro desse outro professor tem cursos, trabalhos, subvenções, comitês. Tá vendo então que há uma hierarquia, mas que todas estão ligadas no diretório raiz. Isso é um sistema de arquivo e é isso que difere principalmente com o Windows e Linux. Tá? Se alguém perguntar para vocês o que realmente difere de um sistema operacional Linux e um sistema operacional Windows, difere, gente, é simplesmente os sistemas de arquivos. No Windows é desse modo que vocês estão vendo. No Linux já é um pouco diferente. Eles já resolveram fazer mais diretórios do que simplesmente o diretório raiz. Tá? A primeira barra então indica que o caminho é absoluto. Então parte então desse diretório raiz. No MS-DOS e no Windows, né, o caractere aí, barra invertida é usado como separador em vez da barra normal. Né? A barra normal é usada em Linux. Então essa é uma curiosidade entre esses dois sistemas operacionais. Se o acesso for permitido, o sistema retorna um pequeno valor inteiro, chamado aí de descritor de arquivo, para usá-lo em operações subsequentes. Todo sistema operacional, pessoal, possui um subsistema de entrada e saída para gerenciar esses dispositivos de entrada e saída. Né? Alguns dos programas são independentes do dispositivo. O que são isso? Aplicam-se igualmente bem a muitos ou a todos os dispositivos. Entraremos então, gente, na parte, né, dos tipos de sistemas. O primeiro que nós vamos visualizar é o sistema monolítico. O que é isso? Né? Não há nenhuma estruturação visível, como o próprio nome diz. Mono igual a 1, né? Único. O sistema operacional, então, consiste em um conjunto de procedimentos independentes que podem chamar uns aos outros e que são combinados em um único programa para formar o kernel, o núcleo do sistema operacional. Então, tudo que roda, gente, né, por trás do ambiente gráfico, né, da sua aplicação de rede, tudo isso tem um núcleo, que é chamado de kernel. E diferentes sistemas operacionais existem diferentes tipos de kernel. Componentes desse núcleo ou kernel, quais são? Né? Operam em modo núcleo, estão interrelacionados e sem restrição de acesso. Isso para o sistema monolítico. Os procedimentos são ligados em um grande programa através de um linker. Então, um programa que junta esses arquivos compilados, separados, em um único arquivo executável. Qual que é a vantagem? O desempenho é maior, né, gente? Visto que qualquer componente então, do núcleo pode acessar os demais componentes. Toda a memória ou dispositivos periféricos estão diretamente aí, né, porque não há barreiras impedindo esse acesso. Um exemplo, então, é essa figura. Nós temos o nível do usuário, cada aplicação ali que está escrito é um programa que está sendo executado. O nível núcleo, né, que é o nosso kernel, ele está conseguindo pegar essas aplicações e o kernel então conversa diretamente com o hardware. Tá? Nunca a aplicação conversa direto com o hardware, sempre tem que passar por esse kernel. A interação direta entre esses componentes também leva a sistemas mais complexos, né? Não, mais compactos, quer dizer. Compactos por causa de quê? Porque você sabe realmente em qual local ali está sendo executado aquela função do kernel. Fazendo então um paralelo com uma casa, gente, um sistema operacional monolítico seria equivalente a um kitnet. Todos os cômodos seriam os procedimentos e os acomodados aí em um lugar só, né, um programa. Então trago aí para vocês, imaginem aí, né, a sala junto com a cozinha e
tá tudo junto, né? O banheiro ali atrás, vocês conseguem então imaginar. Isso é um sistema monolítico, tá? Tudo tá junto. Qual que é a desvantagem dele? A falta de robustez, dificuldade do seu desenvolvimento. Alterações na estrutura de dados de um componente pode ter impacto inesperado em outros componentes. Um exemplo que eu cito em sala de aula. Se você vai furar um cano ali, né, na cozinha da sua kitnet, pode ser que você vai furar ali, para colocar um quadro na sala, você fura um cano da cozinha. Então, você não sabe, né, onde realmente aquele impacto vai ser causado dentro dos outros componentes. É isso, galera. Espero então que vocês aí tenham gostado mais dessa aula. Espero que vocês estudem, né? Tem bastante conteúdo pra gente fazer. E eu aguardo vocês até a semana que vem. Um abraço, até mais.